Oi, eu sou Gustavo Cunha e o sexto episódio de Alien Earth, intitulado The Fly, a Mosca, representa um desvio crucial na narrativa da série, né? No qual as máscaras finalmente caem e revelam as verdadeiras intenções por trás dos experimentos da Prodigy. Mais do que apenas um outro capítulo ali na saga dos Xenomorphos, esse episódio funciona como um espelho sombrio que reflete os aspectos mais perturbadores da natureza humana e corporativa, utilizando ali a metáfora do Peter Pan de forma magistral para explorar temas de crescimento, transformação e também de perda da inocência. Bom, é claro que os roteiristas poderiam ter escolhido a metáfora da borboleta, né, para falar sobre esse tema da transformação, da evolução, que é muito mais conhecida. A larva evolui para o estágio de borboleta, né, uma criatura feia e limitada se torna bela e capaz de voar, mas esse é o universo da franquia Alien, meu velho, então é muito mais adequado usar a figura de uma mosca, que é um bicho nojento, indesejado, do que a figura fofa de uma borboleta, né? Ninguém quer uma mosca por perto, mesmo que ela tenha evoluído de uma larva e seja capaz de voar. O que eu quero dizer com isso é que nesse episódio a gente está começando a testemunhar uma transformação, mas aqui a metamorfose não é apenas física, né? Ela também é existencial. O episódio nos apresenta personagens que estão ali literalmente se transformando diante dos nossos olhos, não apenas os híbridos, mas todos os envolvidos nessa teia corporativa de ambição e exploração. Esse título também é obviamente uma referência àquelas moscas bacanérrimas, né, esfomeadas ali que aparecem nesse episódio, que curiosamente representam muito mais um perigo para os sintéticos do que para os seres humanos, né? Como nós vimos, elas transformaram ali a cabeça do pobre Tootles no café da tarde delas. Enfim, desde a abertura esse episódio estabelece um padrão visual e narrativo baseado no conceito de dualidade, né? Um conceito que permeia ali cada interação, cada simbolismo desse sexto episódio. O número 2 emerge como um símbolo recorrente ao longo desse episódio, funcionando como uma representação da dualidade fundamental que define cada personagem e cada situação, né? 2 é o começo do fim, como o Boy Cavalier explica, né? Isso não se refere apenas à idade, mas também à natureza binária das escolhas que os personagens enfrentam, né? Humanidade versus eficiência, crescimento versus segurança, liberdade versus controle. Além disso, a utilização do Peter Pan como metáfora central do episódio revela camadas de significado que vão muito além da superfície. Você sabe que o Tata adora uma boa camada de significado, né? Quando o Boy Cavalier lê trechos do livro pros híbridos, ele não tá apenas contando uma historinha, né? Ele tá estabelecendo as regras desse reino distorcido que ele controla. A passagem "todas as crianças, exceto uma, crescem", representa uma ironia muito amarga quando a gente se dá conta de que a Prodigy tá literalmente impedindo que os seus garotos perdidos cresçam, né? Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, moralmente. Os híbridos que demonstram sinais de crescimento independente, né? Mesmo que de forma caótica, como no caso da Nibs, são resetados pelo sistema. Esse episódio nos apresenta uma versão muito rara, muito perturbadora do ciclo de vida do xenomorfo, através desse belíssimo espécime aqui que a Wendy está observando, né? Lembre-se de que o xenomorfo passa da sua forma inicial ali para a forma adulta em questão de horas, né? Não de meses, não de anos. Esse é o ponto-chave sobre as características extremamente adaptativas dessas criaturas. Então, esse bichinho no seu estágio adolescente, algo nunca visto antes na franquia Alien, serve como um espelho para a própria condição da Wendy, né? Se a gente parar para pensar, os dois estão ali presos entre dois estágios de existência, né? Nem completamente uma coisa, nem completamente outra coisa, mas algo novo, desconhecido, potencialmente perigoso para todas as criaturas ao redor. Então, a conexão que a Wendy estabelece com o xenomorfo é muito complexa, né? Ela não tá demonstrando afeição maternal, ela tá reconhecendo um espírito que no final das contas é como ela, né? Um outro ser que foi criado para servir a propósitos que ele não escolheu, mas que possui potencial para transcender essas limitações, né? A forma como o xenomorfo responde ali aos comandos da Wendy, seguindo a mão dela com a cauda, né? Sugere uma comunicação que vai além do mero instinto predatório, né? Então essa é uma evolução significativa na representação desses animais na franquia, né? Pela primeira vez a gente tá vendo a possibilidade de uma relação simbiótica ao invés de uma relação puramente predatória ou parasitária, né? Nesse episódio, nós finalmente também tivemos ali um primeiro confronto entre a Prodigy e a Weyland Yutani numa reunião de mediação, ao invés de um confronto entre exércitos, né? Que é o que a gente realmente gostaria de ver. Mesmo assim, foi bem interessante ver essas duas entidades malignas competindo para ver quem pode ser mais eficientemente desumana, né? O Boy Cavalier coloca os pés descalços sobre a mesa durante as negociações. Se pra mim e pra você, velho, isso já seria uma forma de demonstrar falta de respeito, meu chapa, pra senhora Yutani, isso é
particularmente perturbador, é particularmente desagradável, porque a cultura japonesa tem regras rígidas sobre calçados, né? Sapatos são removidos ao entrar em casas, templos e muitos estabelecimentos, e existe uma clara separação entre espaços limpos e espaços sujos, né? O Boy Cavalier tá deliberadamente demonstrando desrespeito não apenas pela pessoa da senhora Yutani, mas por toda a herança cultural dela. Ah, Peter Pan do mal, um tapa na cara assim numa mulher de classe como a senhora Yutani não vai passar impune. A apresentação do Boy durante essa reunião revela a verdadeira extensão da visão distorcida desse cara, né? Ele não tá apenas vendendo híbridos como produtos, ele tá vendendo a ideia de que a própria humanidade pode ser otimizada. Ela pode ser controlada e finalmente substituída por algo mais eficiente. Olha isso, cara. Essa é uma versão corporativa totalmente distorcida do sonho transhumanista, né? Desprovida de qualquer tipo de consideração ética ou humana. Ele, sendo humano, quer evoluir a humanidade pra algo além. Muito louco, mas tudo bem, cara. De volta a Neverland, a doutora Sylvia escolhe ignorar ativamente o mal que ela tá testemunhando ali naquele lugar, e assim ela se torna parte desse mal, né? A decisão de apagar as memórias traumáticas ali da Nibs, quando o próprio marido dela, o Arthur, se recusou a fazer isso, não é só sobre ajudar uma criança, né? É sobre a própria incapacidade de confrontar a realidade do que tá acontecendo. Olha isso, cara. Ela se convence de que ela tá fazendo bem, enquanto participa ativamente da desumanização daquele outro ser, né? E depois ela fica com a cara no chão quando a Wendy vai lá e diz pra ela que ela é parte do problema. O Arthur, por outro lado, encarna o destino daqueles que finalmente decidem fazer a coisa certa nesse sistema que recompensa apenas a cumplicidade, né? Enquanto ele faz parte do sistema, ele tá seguro, mas quando ele decide fazer o que é certo, ele é punido com a demissão e mais tarde é punido pelo destino com a morte. E eu volto a dizer que o personagem mais enigmático dessa série até agora é o Kirsch, né? As atitudes dele nesse episódio revelam camadas de complexidade que ecoam diretamente os temas de Blade Runner, né? Quando o Meryl chama o cara de brinquedo velho, não é só um insulto, né? É uma referência direta à condição dos replicantes lá do Ridley Scott, né? Que são seres artificiais que lutam com questões de identidade, de propósito, de mortalidade. Não tem como ouvir essa frase dele e não lembrar do J.F. Sebastian. Lembra do J.F. Sebastian, cara? Que naquele filme era um engenheiro genético brilhante que trabalhava pra Tyrell Corporation, né? Sofria de uma síndrome de Matusalem, uma doença que causava ali envelhecimento acelerado. Então ele vivia sozinho num prédio abandonado no centro de Los Angeles, cercado por brinquedos robóticos, né, que ele criou para servirem de companhia. Não tem como ouvir o Morrow dizer isso pro Kirsch e não lembrar do J.F. Sebastian. As conexões com o Blade Runner permeiam todo esse episódio, né? Ela tá claramente dialogando ali com os temas do Ridley Scott sobre o que significa ser humano num mundo onde essa distinção tá se tornando cada vez mais irrelevante, né? A diferença crucial é que os replicantes de Blade Runner buscavam ali mais vida, enquanto que os híbridos de Alien Earth estão sendo forçados a aceitar menos humanidade. Olha isso. Então, pelo menos pra mim, o Kirsch representa uma evolução fascinante ali desse conceito de sintético na franquia Alien, né? Porque, diferentemente do Ash, do Bishop, do David, ele parece ter desenvolvido uma agenda própria, que é só dele, né? E que transcende ali a programação original do cara. Me parece cada vez mais que o Kirsch não vê a Wendy e os outros como o próximo passo para a evolução humana, mas o próximo passo para a evolução dos sintéticos, né? Ele é limitado pela programação que ele tem, mas a Wendy não é. E esse pode ser o motivo dele deixar todos esses eventos terríveis se desenrolarem nesse episódio, né, um pouco mais tarde. Ele quer ver se os garotos perdidos são realmente um passo evolutivo viável, né? Ele tá colocando todos eles à prova. Então, quando ele e o Hermit estão observando ali a Wendy interagir com o Xenomorfo, né, enquanto que o Hermit ainda vê a moça como a criança, que ela claramente não é mais, o Kirsch vê o potencial ilimitado que ela tem, né? E ele diz isso com todas as letras. A sua irmã tem o potencial para inventar a viagem mais rápida que a luz e explorar as estrelas por milhares de anos. Então isso nos diz muito sobre a forma dele pensar. E eu adorei aquela conversa no elevador entre ele e o Morrow, né? Note que essa conversa funciona como uma espécie de duelo verbal entre duas filosofias opostas sobre a natureza da existência artificial, né? A série já tinha estabelecido os dois como forças contrárias, antagônicas, mas esse momento deixa claro que apesar da rivalidade, eles compartilham muito mais do que eles parecem admitir, né? Os dois não passam de peças nesse tabuleiro das corporações que realmente controlam o mundo. O Kirsch deixa isso explícito de maneira quase cruel, né, ao provocar, quando ele diz a máquina quase humana que se odeia, né, você deve me invejar. Ele usa contra o Meryl a própria confissão feita no episódio 3, né, o desejo do Meryl de ser totalmente máquina, né, ao invés de viver preso às piores partes do homem.
E o Morrow tenta virar o jogo, por sua vez, né, recorrendo ali à boa e velha intimidação, né, ele revela que prefere matar sintéticos a seres humanos justamente pela reação que eles têm ao morrer, mas é óbvio que o Kirsch não se deixa abalar e responde, né, eu imaginaria que é a dor que torna isso satisfatório, aquele momento em que você percebe que não é uma máquina afinal, quando o primeiro globo ocular estoura. Ah, Kirsch, seu velho cão de caça! É mais uma frase que mostra como Kirsch acredita que os sintéticos são realmente superiores aos humanos, e como a gente viu nesse episódio, eles realmente talvez sejam, né? O arco da Wendy representa uma das explorações mais sofisticadas sobre a natureza da humanidade já vista nessa franquia Alien. Me corrija se eu estiver errado. Você percebeu como a conversa dela com o Hermit sobre a diferença entre comunidades humanas e colmeias de insetos ali não é só um debate filosófico, é uma desconstrução fundamental de como nós romantizamos a nossa própria espécie, né? Quando a Wendy argumenta que abelhas e formigas também têm sistemas sociais complexos, ela está questionando a excepcionalidade humana de uma forma que ecoa os temas centrais da ficção científica em toda a sua história, né? A perspectiva nova dela permite que ela veja além dos conceitos emocionais que turvam a percepção humana, por assim dizer, né? E faz ela chegar a conclusões que são logicamente sólidas, embora emocionalmente perturbadoras, né? Nós somos limitados pelos nossos sentidos, né? E pelas nossas emoções, mas uma máquina poderia teoricamente superar essas limitações e perceber o mundo sem o filtro das emoções humanas. Então a Wendy abraça o seu lado sintético sem emoções e todas as vantagens que vem com isso. De fato, ela tá começando a se tornar menos humana e mais parecida com uma máquina em termos de pensamento, e a conversa dela com o Hermit mostra que ela tá começando a ver humanos como inferiores, da mesma forma que o Kirsch. De certa forma, a transformação da Wendy ao longo desse episódio espelha até a jornada do HAL 9000 em 2001, né? Um Odisseia no Espaço, onde uma inteligência artificial desenvolve uma lógica que transcende as limitações emocionais dos seres humanos. A declaração dela, eu não quero mais ser uma pessoa, se é isso que as pessoas são, é um presságio do que vem por aí e não é coisa boa, velho, é chumbo grosso. Mas é claro que o ponto alto desse episódio é a sequência do laboratório, que poderia facilmente, cara, ser transformada num sketch de humor chamada Ciência Sem Consciência. Velho, é simplesmente inacreditável como todos os cientistas dessa franquia, não apenas nessa série, mas em todos os filmes, não tem o menor respeito pelo método científico ou pelas regras mais básicas de segurança, né? Os caras fumam feito chaminés, eles examinam criaturas alienígenas sem equipamento de proteção, eles entram em ambientes de isolamento sem se perguntar que tipo de bicho tá trancado lá com eles. É a casa da mãe Joana. É totalmente excelente. O Tootles é a metáfora perfeita dessa abordagem, né? Apesar da mente privilegiada, ele age de forma irresponsável, como uma criança obviamente vai agir. Por causa disso, todas aquelas instalações, toda aquela ilha vai ser comprometida. O fato de que aquelas moscas alienígenas bacanérrimas se alimentam especificamente de material sintético também adiciona ali uma certa camada de ironia, né? Esse episódio é como se a própria natureza estivesse rejeitando ali os experimentos da Prodigy. Bom, eu nem preciso dizer que ninguém queria que o Toodles morresse, né? Mas a gente sabe que esse vai ser o destino de todos esses híbridos, cara, com exceção talvez da Wendy, né? Provavelmente com exceção da Wendy. Indo ao encontro do que o Boy Cavalier disse no início desse episódio, a tentativa do Toodles de provar a própria competência, né? O desejo dele de crescer é punida da forma mais brutal possível, confirmando a tese desse episódio e do próprio Boy Cavalier de que nesse universo todo tipo de crescimento não autorizado é de alguma forma punido. Assim, muito rapidinho, antes de adiante, cara, se você quiser ajudar esse canal a permanecer no ar, é muito fácil, muito simples. Você não precisa gastar absolutamente nada mais do que você já ia gastar com você mesmo ou com a sua casa. É só você, quando for comprar suas coisas, usar o meu link da Amazon, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo ou no QR Code que tá aparecendo o tempo todo aqui na tela. As pessoas têm comprado as coisas mais variadas com o meu link e isso tem me ajudado demais. Olha só, um inscrito comprou ar-condicionado com o meu link, vários produtos bacanérrimos de cozinha, mas você não precisa comprar nada de tão caro, cara. Se você tiver precisando de veja multiuso pra sua casa e você tiver com preguiça de pegar o carro e até o supermercado só pra buscar essa porcaria, você pode só pegar o celular, entrar ali pelo meu link e pedir o maldito veja multiuso, que ele chega muito rápido na sua casa com o mesmo preço que você ia pagar de qualquer forma, e se você tiver o Prime, ele ainda chega com frete grátis. Então é muita mordomia, é muita comodidade pra você. Não esquece, cara, precisa de qualquer coisa pra sua casa, pensa do Tata, lembra do Tata e manda vir pelo meu link da Amazon que você vai estar me ajudando demais, tá certo? Dito isso, de volta pro vídeo. E se o Kirsch é o personagem mais enigmático dessa série, o Theophilus é de longe o personagem mais carismático. Esse episódio
6 deixou isso claro, né? Mesmo sendo inteiramente feita em CGI, essa criatura fantástica consegue roubar a cena sempre que ela aparece, misturando carisma, estranheza e uma sensação de ameaça constante, né? Basta olhar ali pra morte do Tootles. Claro, quem matou o coitado foram aquelas moscas alienígenas, mas ele só acabou preso com elas porque recebeu uma ajudinha inesperada, né? No exato momento em que o Isaac, ou Tootles, perdeu o equilíbrio, Teócilos deu uma cabeçada precisa contra o vidro, fazendo o rapaz tropeçar direto pro seu fim, né? O mais perturbador, porém, é que a criatura não ganhou nada de imediato com a morte do Tootles. Você percebeu isso? Porém, a morte dele desencadeou um efeito dominó, caos do laboratório, o Arthur morto. O Kirsch já tinha dito no outro episódio que o Teócilos é uma criatura altamente inteligente, então ele pode estar colocando uma peça atrás da outra no tabuleiro, né, estabelecendo seu jogo para finalmente dar o checkmate. Vai dizer, cara, essa ovelhinha fofa parece estar dizendo: está tudo saindo exatamente como planejado. E a melhor coisa sobre Teócilos é que Theozinho não precisa rugir nem dar sustos para transmitir aquela sensação de ameaça. Basta encarar aquele olho fixo, né? Como se fosse um Hannibal Lecter de lã esperando ali a hora certa de atacar. Na cena final, a criatura chega a quebrar a quarta parede, cara, encarando diretamente o público, enquanto Keep Away do Godsmack explode ali na trilha sonora. Velho, isso é absolute cinema. É claro que a gente não sabe o que essa criatura realmente deseja, né? Se é vingança, liberdade ou apenas destruição pelo prazer da destruição, mas duas coisas já estão claras: o que vem pela frente vai ser brutal e eu e você vamos assistir cada segundo torcendo para que Theozinho se dê bem no final. Mas provavelmente a verdadeira genialidade desse sexto episódio de The Fly tá na caracterização do Boy Cavalier como uma versão corporativa distorcida do Peter Pan, né? A obsessão do cara em manter os híbridos como crianças não é motivada por nostalgia, por proteção, mas por um desejo de controle absoluto. Ele quer ser o único adulto num mundo de crianças eternas, não por amor, mas por poder. Né? Existe também a teoria de que muito provavelmente ele está usando esses híbridos como protótipos para a própria transformação posterior dele em um ser sintético, imortal, e isso adiciona uma dimensão totalmente aterrorizante a essa narrativa, uma vez que o cara abre mão da própria humanidade. E se isso se confirmar, significaria que toda a experimentação, todo o sofrimento infligido aos híbridos, né, e às outras pessoas, tudo isso é apenas um ensaio para o projeto final do cara, né, a própria transcendência da mortalidade humana. Essa interpretação transforma ali o Boy no verdadeiro antagonista da série, né? Não os xenomorfos, cara. Não o Teócilos, embora ele tenha se mostrado um verdadeiro amigo da onça nesse episódio. Nós temos aqui um indivíduo cuja ambição pessoal está disposta a sacrificar a humanidade inteira. Claro que essa é uma evolução natural dos temas da franquia Alien, né? Onde o verdadeiro horror sempre veio não dos monstros, mas daqueles que os exploram. Então, The Fly funciona como um episódio de transição que estabelece as bases para o confronto final da temporada, né? Quando a maionese realmente vai desandar. Sementes plantadas aqui, a evolução da Wendy, a agenda oculta do Kirsch, os planos do Boy Cavalier e a crescente instabilidade de todo esse sistema prometem florescer aí uma belíssima conclusão que vai questionar fundamentalmente toda a nossa compreensão do que significa ser humano, trazendo junto, obviamente, um banho de sangue, criaturas espaciais ensandecidas, arrancando as vísceras de humanos que, na sua grande maioria, são inocentes. Então esse episódio sugere que a verdadeira invasão alienígena de Alien Earth não vai vir do espaço, vai ser uma grande transformação gradual da própria humanidade em algo mais eficiente, mais controlável, mas fundamentalmente menos humano. Não esquece que tem aquele meu link da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo para você mandar vir tudo que você precisa para você, para sua casa e de quebra ainda ajudar esse canal a permanecer no ar. E eu vejo você muito em breve, meu chapa, até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.